Olá, boa noite a todos. Eu sou a Sandra Oliveira, da Sandra Tour Viagens, e hoje nós vamos começar uma nova série que chama-se Papo de Viagem, com diversos colegas, agentes de viagem, empresários, atuantes na área de turismo, que todos especialistas, que vão estar conosco batendo um papo sobre os temas abordados. Hoje o nosso tema é turismo militar. Turismo militar, muitas pessoas ainda não sabem o que é, civil não sabe o que é, igual aquela música do Zeca Pagodinho. E eu tô com a Cris da Mirac Tour. Ela é especialista em turismo militar e ela vai estar batendo um papo conosco hoje e vai estar explicando o que é o turismo militar, que está relacionado aos fortes, aos espaços culturais militares, e aonde a gente vai poder aprender muito sobre esse tema. Na sexta-feira nós também vamos estar com um novo tema. Na sexta-feira vai ser um bate-papo, que será um carnaval, um samba e um by night. São 3 especialistas também nas áreas, agentes de viagem, empreendedoras, que vão estar conversando conosco sobre esses temas. Bom, a Cris já entrou, eu vou chamá-la para nós começarmos. Antes, deixa eu colocar para vocês. Esse espaço cultural da Marinha que eu estou colocando aqui na foto agora é um dos temas que até a Cris vai comentar conosco. Tanto esse quanto o Forte Copacabana. Então ela vai estar conversando sobre essas fortificações. Aqui na foto tá eu com o meu grupo no Forte Copacabana. Agora vamos lá, Cris. É um prazer ter você aqui. Já já ela entra. Bom, para quem não conhece o meu trabalho, eu trabalho com grupos a partir de 50 a mais. E esses grupos, são pequenos grupos que são acompanhados pelo guia desde o início da viagem até a hora do desembarque. Existe todo um trabalho voltado para isso. Se vocês quiserem mais informações, é só me procurar. Cris, eu acho que você vai ter que entrar novamente, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se agora ela entra. E aí, Cris? Tô só aguardando você entrar. O Instagram e as surpresas. É verdade, é verdade. É verdade. Ao vivo é sempre complicado, né? Sempre tem umas coisinhas que a gente tem que cuidar. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, é um prazer ter você aqui. Eu sou uma que estou ansiosa em saber um pouco mais sobre turismo militar. Eu sei que você já trabalha há muitos anos nessa área. E eu queria saber de você, primeiro, do seu trabalho, como que você está nesse momento, se você tem alguma previsão, já algum projeto mais para frente que você possa antecipar aqui para a gente. Tudo bem, gente? Boa noite.
É um prazer estar aqui no bate-papo aí com a Sandrinha, da Sandra Tour Viagens. Então, eu trabalho já realmente com turismo militar já há alguns anos, especialmente com a Marinha, aqui no Rio de Janeiro, na Praça 15, onde a gente tem, como a Sandra colocou aí na foto, né? O complexo da Marinha, que fica ali exatamente na Praça 15, quase em frente à Candelária, então é um espaço muito fácil de se encontrar no Rio de Janeiro. E ali a gente tem vários espaços. Temos o Espaço Cultural da Marinha, onde nós temos um submarino, que é possível visitar. Temos a Nau Capitânia, que é uma réplica da embarcação de Pedro Álvares Cabral, que também pode visitar. Temos agora um avião caça e um helicóptero. Um navio Museu Bauru, que é um navio da Segunda Guerra, que ele agora não está lá, ele está em manutenção. E nesse mesmo espaço se consegue fazer 2 passeios, que são maravilhosos, né? Imperdíveis na cidade do Rio. Uma delas é a Ilha Fiscal, que é a ilha onde aconteceu o último baile do Império. É um prédio belíssimo, nós até já fizemos aqui umas conversas, né, sobre a Ilha Fiscal, Isso. O baile da Ilha Fiscal, e é um espaço que vale super a pena realmente conhecer a história da ilha, do prédio, do baile, né, conhecer um pouco da história do Império. E vai de escuna, né, a gente vai de barco até a ilha, e aí visita a ilha, visita guiada, e depois retorna. E um outro passeio, que é o passeio marítimo, esse já é um passeio pela Baía de Guanabara, que tem uma duração de 1h30, mais ou menos, num navio da Primeira Guerra Mundial, que é um navio histórico, é o único navio da Primeira Guerra que nós temos, né? E esse navio, ele faz esse passeio pela Baía de Guanabara, passando pelos fortes do Exército, pelas ilhas da Marinha, pelos navios de guerra da Marinha, né? E também os pontos turísticos, né? De Niterói, e é muito interessante porque a gente vê por outros ângulos, né? Tem um visual lindo, né? Lindo. Você passa pelo Pão de Açúcar, Corcovado, né? O Museu de Niterói, o Museu do Amanhã. Então você tem uma visão do mar para a terra, que é realmente muito, muito diferente, né? Muito bonito. Eu adoro passeio de barco. Cris, você me ouve sem o microfone? Ouço. Tá ruim o som? Não, estava dando retorno, por isso que eu tirei. Ah, tá. Não, para mim tá bom. Então é um passeio realmente muito bonito, ele tem um valor bem acessível, né? E vale super a pena esses passeios ali. Aí temos ainda o Museu Naval, que é um museu que também fica na Praça 15, mas é um outro espaço, onde se conta toda a história da navegação, né? Desde as primeiras navegações lá de Portugal, né? Como é que se viajava no navio. Imagina fazer uma travessia, né, de Portugal ao Brasil, era uma loucura. Então, qual é a diferença entre uma nau e uma caravela, por exemplo? Eu acredito que um passeio desse, dentro do Museu Naval, dentro dessa área, onde tem todos, deve ser um passeio de 2 dias, né? Um dia ideal que seja. Faz uma parte e depois você faz a outra. Isso. Eles estão abertos, tá? Estão todos eles abertos. O Museu Naval, ele abre de quinta a domingo, à tarde, a partir de 1h, de 1 às 5. É um período bem restrito. E o Espaço Cultural é de quarta a domingo. E os passeios da Ilha Fiscal e o passeio marítimo só sábado e domingo, a partir de 1h. Então, eles estão a partir de meio-dia. Então, eles estão abertos, sim, nesse período agora, com restrição de visitantes, né? Escuta aqui. E qualquer pessoa pode chegar, comprar o seu ingresso aqui
Ou não é assim ou não é que assim que funciona? Não, pode ir, pode comprar e ir. Compra pela internet, tá? Pelo site do Ingressos com Desconto. Então, você entra lá e compra o seu ingresso online. Como eu estava falando, a capacidade normalmente desses passeios são 90 pessoas, mas estamos trabalhando com um máximo de 30. Então, está bem abaixo e aí os ingressos têm esgotado. Sábado e domingo sempre lotado. Nesse período, dia está sempre lotado. Sim. Porque é muito pouco ingresso, né? Então, mas está funcionando com todos os protocolos, né? A exigência da máscara, o álcool gel, o distanciamento, mesmo no passeio marítimo, os bancos são separados, as pessoas têm que ficar separadas, a não ser famílias, né? No Museu Naval também, são 15 pessoas para cada guia, é uma guia para 15 pessoas, então as pessoas conseguem ficar um pouco, né, mais afastadas. Sim. Então, assim, está sendo um trabalho bem interessante. Boa noite, Cátia. Bem-vinda aqui nesse papo de viagem. Doutora Andréia, seja bem-vinda. Doutora Andréia, que bom. Muito bom. Catinha, muito bom. Dentro do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Salvador são os locais do Brasil que tem mais fortificações, onde é mais conhecido o trabalho militar. Na verdade, a gente tem um litoral muito grande, né? Então, nesse litoral, a gente consegue fazer muitos passeios, muitos circuitos de fortes, fortalezas e faróis. Né? Nas ilhas, algumas ilhas, como a gente tem aqui, na Ilha de Paquetá, a gente tem o Farol, né? Então, a gente tem alguns locais na costa que tem bastante coisa. Agora, o Rio de Janeiro é muito, né? Até porque nós fomos aqui, capital do Brasil, né? Nós tivemos aí o Império, né? Então, muita coisa aconteceu aqui. Então, o Rio de Janeiro e Niterói tem bastante forte e a grande maioria estruturada. Inclusive, hoje nós tivemos um passo bem legal, né? Hoje aconteceu uma visita técnica com o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, da Rio Tour, o diretor do Patrimônio Histórico do Exército e a UF. Fizeram umas visitas técnicas nos fortes do Rio de Niterói, com o objetivo de fortalecimento do turismo militar. Então, bem legal, né? Porque que bom. Poucas pessoas realmente dão esse valor, né? Dão esse olhar para o turismo militar, e acho que agora a gente deu um passozinho a mais. Fiquei bem feliz. É uma experiência nova aqui no Brasil. Poucas pessoas conhecem, poucas pessoas trabalham com esse tema, com esse nicho de mercado. Eu acho que tem que ter toda realmente uma educação, todo um olhar da Secretaria de Turismo, dos órgãos especializados, para podermos avançar dentro desse nicho, né? Exatamente. E é um nicho muito bom, porque assim, o turismo militar, na verdade, esse termo turismo militar, ele nasceu em 2014 em Portugal. Então, vocês viram que é bem recente, né? Bem recente. E aí, na Europa, isso foi se expandindo mais, porque a Europa tem muita história, né? Militar, tem muita história de guerra, então tem muitos locais incríveis para você visitar. O Brasil, a gente não tem tantos locais assim de guerra, a gente não tem tantos conflitos, e os que tivemos não tem nada, não estão preservados e não estão preparados. Exatamente. Então, a gente está começando, a gente está engatinhando mesmo, né? Então, ou seja, aproveitando aqueles espaços que existem, fortalecendo esses espaços, dando estrutura melhor, trazendo o olhar do turismo para uma área militar,
que esse é o grande conflito, né? O militar, ele tem uma característica, um espaço militar, né? E você chega com um olhar de turismo que é totalmente diferente, né? É verdade. Desde o atendimento ao público, a estrutura, né? Então você tem que reformular muita coisa ali para que aquele espaço esteja apto a entrar num circuito turístico, né? Então esse está sendo esse trabalho aí, devagarzinho, que a gente está. Eu fiquei muito feliz de saber que teve esse passo, porque, caramba, é muita luta. É muita luta. Não há dúvida nenhuma que é. A gente tem uma outra situação no turismo militar no Brasil, né? Como essas áreas elas são militares, então quem coordena são militares. Isso. E os militares, eles ficam um período, né? E depois eles vão para outro lugar, ou vai para a reserva. Isso. Né? Então, o rodízio entre eles é muito grande. Então, essa questão de treinamento, né? Tem que ser constante. Gestão, né? Mesmo. É a própria gestão, né? Às vezes fica um pouco complicado, né? Porque você vai passando, um vem outro, e isso vai dando uma flexibilidade na coisa. É bom, por um lado, porque sai uma pessoa, entra outro com outras ideias, com mais gás, com novidade, mas às vezes não, né? Às vezes sai aquela pessoa e vem a outra e desfaz tudo o que aconteceu antes. Então, essa situação implica, como eu falei, né? O turismo acontecer, como o turismo mesmo, né? Como mais estruturado para entrar no circuito turístico. Cris, então, esse é um ponto negativo. A Helena da Backstreet disse que ocorre um pouco de resistência do militarismo por causa da época da ditadura e tudo mais. E a Kátia está falando que o meu áudio está com eco. Eu tirei para ver se parava o eco e continua com eco. Deixa eu tirar de novo. Tá com eco ainda? E o seu? É só a Sandra ou eu também estou com eco? Coloca o fone, Cris. Você tem como colocar o fone? Tem, claro. Está com muito eco. Tá, vamos testar o fone. Só um minuto, então. Gente, nós estamos aqui com um papo de viagem, falando sobre turismo militar, os passeios, os destinos e áreas militares, que são fortes, museus, espaços culturais, onde você e sua família pode fazer um passeio, se deliciar com a arquitetura. Vamos ver agora. Vamos ver meu som, como é que está? Tá ótimo. E o meu, gente? Tá com eco ainda? Eu ainda tô com eco? Instagram. Eu antes de começar, eu rezei para os deuses do Instagram. Para que nos ajudem. Não parou? Continua o eco? Melhorou? Parou? Ah, que bom, que bom. Agora o quê? Então era o meu fone. Então, vamos continuando. Você dá as dicas aí pra gente de roteiros práticos, aí esses cantinhos. Nossa! Militares que tem aí. São muitos. Eu tenho no Instagram, quem tem... Cris? Você já veio, Cris, aqui para São Gonçalo, na Ilha das Flores? Você já. É um espaço também bem legal. Bem legal. A gente tem uns cantinhos muito, muito bonitos, né? Eu tenho no meu
no Instagram Turismo Militar Brasil, eu tenho dado várias dicas, tanto nacional como internacional, para turismo militar. Porque às vezes a pessoa pensa assim, turismo militar, vou só visitar turismo, só para a área militar, não quero, né? Quero fazer outras coisas. Então, assim, claro, o turismo militar, ele não é especificamente só militar. Né? Então, uma coisa fechada, né? Pois é, mas se você gosta de história, se você quer entender um pouco da sua posição, né, no mundo aqui, se você tem interesse, se você gosta de ouvir histórias, então você acaba indo para um lado, né, de um turismo que você vai querer conhecer. Então, por exemplo, se você vai à França, e aí eu digo para você assim, vamos fazer um roteiro na França? Se tem a França, você gosta um pouco dessas histórias? Eu vou fazer para você um roteiro em que você vai poder visitar alguns lugares interessantes. Então, por exemplo, eu vou colocar no roteiro para você uma cidadezinha no sul da França, que foi uma cidade que acolheu os judeus na Segunda Guerra que vinham da Áustria. Então, eles pegavam essas pessoas escondidas, né, e levavam para essa cidade, e escondiam na cidade. Então, a cidade está lá, hoje ela já recebeu vários prêmios, inclusive títulos, né, e tal, por essa ação na Segunda Guerra, e assim salvou muitas famílias. Né? Muitas famílias foram salvas por conta dos moradores dessa cidade. Né? Então, é uma coisa interessante você visitar, você vai à França, mas você visitou uma cidade que aconteceu essa história. Então, isso engrandece essa experiência na sua experiência de viagem. Né? Não que você vai fazer só isso, mas você vai poder visitar. Por exemplo, você vai a Orlando. Que tal você ir a Orlando e ter uma experiência de turismo militar em Orlando? Mas como assim, né, turismo militar em Orlando? Ou na NASA? Pode até ser a NASA. Mas tem um outro lugar. Você pode voar num avião da Segunda Guerra Mundial, que existe em Orlando. São aviões pequenos, né? Claro que foram todos, né? São todos prontos para viajar. Eles chamam de Warbird, né? Pássaro de guerra, né? E esses aviões fazem sobrevoos em Orlando. De 15 minutos a 1 hora, mais ou menos, você pode programar um voo no avião da Segunda Guerra. Então você voltar dizendo, voei no avião da Segunda Guerra. Muito legal, né? Eu acho assim... uma experiência fantástica. E também, muitas dessas fortificações e museus, eles já foram temas de filmes. Vídeos, filmes. Eu tenho uma série que eu gosto muito, e que eu estava programada para ir em 2020, na Escócia, que é o Outlander, e aonde é toda embasada na Guerra de Culloden e tal. Gente, é fantástico, fantástico. Exato. Então é isso, é você colocar uns brilhos na sua viagem, né? Você vai colocando uns brilhos, vai colocando umas experiências do turismo militar. Porque até, Sandra, é uma coisa que a gente vem no turismo militar tendo um pouquinho desse preconceito, vamos falar assim, porque antes desse termo, o turismo militar na Europa era chamado de turismo negro, turismo macabro, porque ele era voltado para áreas de conflito, né? Era áreas de guerra mesmo, ou que aconteceram coisas trágicas, né? Então era chamado de turismo negro, ou turismo macabro. E aí era um outro olhar, né? Ficava uma coisa meio, né? Não era tão agradável você você ter esse olhar. Realmente. Então, com o termo turismo militar, isso foi mudado um pouco, né? Passa a ver mais a história do que aquele evento em si, trágico que tenha sido, né? Se você visitar um bunker, se você visitar os túneis do Vietnã, que os soldados se escondiam ali para atacar os americanos, né? Então você tem todas essas histórias
que são, às vezes, trágicas, mas ela tem um outro enredo agora, entendeu? Ela tem um outro pacote, entendeu? Sim. Cris, E isso eu acho bem legal. O nosso amigo da Jordan Tour tá mandando um abraço da Jordânia pra gente. Um beijo para você, meu querido. Muitos locais lá, muito bons para serem Jordânia visitados tem também. muito. Muito. Eu preciso voltar, eu visitei poucos. Aliás, eu quero voltar em todos os lugares sempre, porque tem sempre muita coisa. A gente tem que viver uns 120 anos para viver tudo, né, Sandra? Eu também quero, estou louca para viajar de novo, para voltar às minhas atividades, para a gente viver muita coisa ainda que a gente quer conhecer. Realmente, é um fato que eu desconhecia. Foi muito boa a sua pontuação. E talvez, por isso, até aqui no Brasil, tamanha resistência, né? A gente luta com alguns pontos aí, como eu já falei, né? Então tem alguns pontos e a gente tem que mudar essa visão. Esse olhar. Ver a coisa por outro ângulo, né? Não é, eu vou para lugar de guerra, Não, mas não é interessante você fazer uma viagem à Itália e ir no local onde aconteceu a Segunda Guerra, que o seu avô esteve lá? Tem esse roteiro, né? A gente tem um roteiro na Itália que visita os locais onde aconteceu a Segunda Guerra, que os brasileiros estiveram. Estiveram lá. Então, você ir aonde, né? É um resgate de raízes, né? É um roteiro interessante também, né? Então, a gente tem essa outra visão aí. E uma outra coisa também que eu ia falar são como a gente tem, né, as 3 forças armadas, né, de modo geral, Exército, Marinha e Aeronáutica, são também 3 visões diferentes, né? Quando a gente olha a Aeronáutica, você tem uma história mais recente, né? E que encanta os nossos olhares, né? Encanta a nossa fantasia, que é o voo, né? Que é o avião, que é como, né, acontece tudo isso, como foi a trajetória, né, do avião e tal. Você tem a Marinha, que é desde os primórdios, como eu falei, né, desde o início, lá das grandes navegações, isso. E a mais antiga de todas as forças. E você tem o Exército, que é muito mais presente, né, que é muito mais atuante, vamos falar assim, né, que a gente tem mais contato, que a gente sabe mais, que a gente conhece mais, porque é terra, né, não é nem ar nem mar, é terra. Então, a terra, a gente tem mais essa... Eu acho que o Exército e a Marinha estão mais próximos do popular do que a Aeronáutica em si. Porque a Aeronáutica também é mais recente, né? Isso. Mas a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Museu Aeroespacial, que é maravilhoso, né? Ele continua fechado, ainda não tem data para reabrir, mas está em obras, e estão fazendo assim, a gente está fazendo um trabalho lindo lá no Museu Aeroespacial, e quando ele voltar, nós vamos ter aí uns projetos, né, do meu turismo militar, que vai ser unindo, a gente tem um projeto chamado Unindo as Forças, então que vamos juntar as forças em um roteiro só. Então, vamos, por exemplo, o Museu Aeroespacial, visitamos o Museu Aeroespacial, saindo do museu, vamos para a cidade, para o centro do Rio de Janeiro, visitar a Marinha. Então, a gente vai juntar as 2 histórias, né? A história da Aeronáutica com a história da Marinha, que é o Museu Naval. Temos um outro circuito que é o Museu Naval, que é a história da Marinha, com o Museu do Exército, lá no Forte de Copacabana, né? Então, a gente vai ver a história da Marinha e depois a história do Exército, juntando essas 2 forças. É todo um caminhar, né? Exatamente. É todo um estudo, é todo um caminhar. Nada acontece por acaso. A gente vai caminhando, vai estudando. Esse ano aí de 2020, 2021 serviu para cada um de nós realmente nos reciclarmos, nos colocar
mesmo os estudos em dia para oferecer o melhor para vocês que estão nos assistindo. Exatamente, A Sandra. Helena está dizendo que a Marinha veio com a rainha, em particular os fuzileiros, por isso usam o laço preto em luto, a morte da rainha. Sim, os fuzileiros foram muito importantes também nessa história, Ô, né? Helena, Muito legal. Helena, você quer fazer essas perguntas ao vivo? Me chama lá que eu coloco. Eu coloco você. Você quer? Vai ser bem legal. É porque ela foi da Marinha, né? Foi da Marinha, né? Uhum. E ela tem mais a contribuir. Helena é maravilhosa. Ela tem mais é a maravilhosa. contribuir com a gente sobre esse tema, com no certeza, caso, né? Com certeza. O Museu dos Fuzileiros é maravilhoso, fica ali no centro do Rio de Janeiro também, na Ilha das Cobras, numa área onde era um forte e que atuou bastante nas batalhas aqui. Fica bem ali na Ilha das Cobras. Também faz parte dos nossos roteiros. Ela disse que não, é só uma ilustração. Helena, obrigada pela sua ilustração, sempre bem-vinda. Bom, então vamos caminhando. Você já tem algum roteiro para o final do ano que você possa colocar para a gente em primeira mão? Então, os roteiros que eu tenho são justamente esses que eu estava falando, né? Que são unindo as forças da área militar. Tá. Temos um que é um bem especial, que é um passeio marítimo. A gente sai de navio dali da Praça 15, vai para Niterói. Em Niterói desembarca, visita os fortes de Niterói, a Fortaleza de Santa Cruz, depois retorna para o navio e aí vai fazer um passeio pela Baía de Guanabara com música ao vivo, né, e um buffet a bordo. Poxa, então é um espetáculo de passeio. Esse está programado aí para o final do ano. Esse o Grupo Sandra Tudo está dentro aí. Sandra Tu vai amar esse passeio, vai amar, porque é um passeio bem agradável, no finalzinho da tarde, pega o pôr do sol e uma musiquinha ao vivo, bem gostosa, um saxofone e tal, e aí a gente vai fazendo esse passeio. É bem legal. Sobre os fortes, como o Forte Copacabana, ele fica de frente para o outro forte ou é o da Urca? Que fica de frente para Forte do Leme. Niterói. De Niterói, é o Forte da Urca. É o Forte da Urca, né? Forte da Urca, Ele já está aberto João. de novo? Agora não está. Não está. Nesse momento, né? Não. Tá. Não. Que está aberto é o Forte de Copacabana e a Marinha. São os que estão abertos nesse momento. O Forte Leme, que fica... O Forte Leme eu não sei se já reabriu, mas estava fechado. Que fica na Praia de Copacabana, né? Tem o Forte de Copacabana numa ponta, lá no Posto Cheio, lá no final, e o Forte do Leme lá no começo. Isso. Que eram os fortes que faziam a proteção daquela área, né? Isso, e aí depois, mais para frente, o Forte São João, protegendo a entrada da Baía de Guanabara, e do outro lado, Niterói, protegendo a entrada da Baía de Guanabara também, do lado de Niterói. Então, a gente são em torno de 15 fortes, né, entre Rio de Janeiro e Niterói. É muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Muita coisa. E há uns anos atrás, quando eu trabalhava em Niterói, eu dei aula no Senac, lá em Niterói, o coronel responsável ali pelo Fortaleza de Santa Cruz, tive uma reunião com ele uma época, e havia um projeto, Sandrinha, enlouquecedor, né? Eu acho assim, se eu fosse uma investidora, eu com certeza já estaria fazendo isso, porque não tem o que dar errado. Você imagina um teleférico unindo o Forte do Pico, sabe onde é o Forte do Pico?
à Fortaleza de Santa Cruz. Porque o Forte do Pico, ele fica no alto de um morro, Isso. que é o morro em Jurujuba. dos Macacos, o Morro dos Macacos, né? Lá no alto está o Forte do Pico. Isso. É mais ou menos a mesma altura do Morro da Urca. Uhum. Mais ou menos, são 230 metros, né? Ele equivale ali ao Morro da Urca. E a Fortaleza de Santa Cruz fica na altura do mar, né? Isso. A nível do mar. Então, um teleférico ali, aproximando os dois fortes, podendo fazer um circuito e você visitar tanto a Fortaleza como os fortes lá em cima, que lá em cima são 2, você pode visitar os 2 no alto. Então, você varia esse caminho de descida e subida com os 3 fortes, tendo aquela vista da Baía de Guanabara e do Oceano Atlântico. Não tem roda gigante que não barre. Não tem. Ô, Cris, eu fiz a trilha do Forte do Pico com meu pai na época. Nossa. Já lá com seus anos. E aí... Encontrei estes resultados. Chegamos lá morrendo, porque é um pico. É um pedaço para andar. É um pedaço eu nunca fui a pé, não. Olha, gente, tem que ter disposição, hein? Tem mesmo. Mas quando você chega lá em cima e se depara com tanta beleza visual e a história que você tem daquelas fortificações, você com uma pessoa, com um historiador, uma pessoa que possa te abrir, descortinar aquilo para você. Exatamente. Nossa, são fantástico. Histórias curiosíssimas, coisas incríveis que você aprende. Na visita a esses fortes. Além do visual, né? Que é maravilhoso. A Elvira também quase morreu igual a mim. Eita, Elvira! Eu cheguei lá. Eu nunca fui, não. Eu só fui de van, de carro, nunca fui a pé, não. Eu tô falando isso, papo de quase 20 anos quando eu fui. E já quase morri. Caramba! Não foi fácil. Mas é de uma beleza, assim, estonteante. O visual. Eu espero que os nossos governantes possam olhar, graças a Deus já começaram a olhar com um pouco mais de carinho, com um pouco mais, né? Para que nós possamos oferecer aqui no Brasil também o turismo militar de qualidade. Oferecendo bons locais para o turista, onde tenha um local razoável de acolhida para aquele turista, e pessoas que possam estar com conhecimento, guias de turismo, porque na época não eram, não sei se hoje já é. Então, a Marinha, a gente só utiliza guia de turismo cadastrado. O Exército ainda a Aeronáutica também é militar. São soldados e tal. Então, assim, às vezes você encontra, né, um soldado ali que faz a visita guiada que são maravilhosos. É verdade. Eu tive vários alunos lá no Senac de Niterói que eles eram soldados dos fortes. Ah, que legal. E eles trabalhavam como guia lá e se encantavam, adoraram, sim, se encontraram. E aí, como, né, soldado, daqui a pouco ele vai ter que sair. É verdade. Então ele procurou o curso de guia, né, e se formou como guia. Então, assim, às vezes você encontra alguém que realmente se identifica com aquilo, mas às vezes não, né? Às vezes o cara é soldado, ele não está ali, ele não gosta daquela atividade, mas é obrigado a fazer. Então, às vezes não, né, não é tão bom. Então, existe um profissional que é o guia de turismo qualificado, né, credenciado para essa atividade. Então, isso também é importante que o turismo militar entenda isso, né, que os locais entendam que é necessário a gente ter um profissional. Então, na Marinha, a gente tem a Ilha Fiscal, são profissionais, na passeio marítimo, são guias cadastrados, treinados. Então, assim, é bem específico e acho que isso também é um assunto bem importante.
Eu acho que no Brasil o estado que realmente está conseguindo avançar nesse tema é o Rio de Janeiro. Sim, Porque eu fiz uma pesquisa e vi que realmente o estado do Rio de Janeiro, a cidade em si, onde tem um patrimônio, eu acho que maior de militar, é onde tem avançado realmente mais nesse tema, né? Porque os outros estados ainda estão a passos lentos. a gente tem Santa Catarina, tem apresentado alguns roteiros assim, interessantes, inclusive de faróis. Eu estou fazendo agora uma pesquisa para criar um circuito de faróis. Uhum. E que também ficam em locais normalmente de Difícil visual acesso, maravilhoso, mas né? a Então, farola na Ilha do Mel também, para subir lá, Jesus. isso, Também. pois é. Então a gente está Mas é criando esse lindíssimo o roteiro. visual. Lindíssimo o visual, lindíssimo. E Santa Catarina tem vários faróis fortes. Então tem alguns espaços bem interessantes. Agora tem outros que são muito históricos, mas não tem estrutura nenhuma para receber turismo, né? Então Verdade, eu tem que se estive, qualificar muito não sei ainda. se, acho que foi em Fortaleza ou João Pessoa, eu tive também no local com tanta história, com tanto uma fortificação e não tinha estrutura nenhuma na realidade. O guia local quis dar um upgrade, uma coisa, mas só mesmo com aquele guia mesmo que deu certo, né? Que o local É, não precisa ir muito longe, o de Natal está fechado, é. Forte Estrela. Fechado, abandonado, abandonado. Né? Pois Então, é, assim, uma pena tem que realmente. ter essa força, sabe, para a gente retomar a nossa história, né? É o nosso Mas é isso. patrimônio, a nossa história. Exatamente. Para a gente poder Cris, entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que entender o que aconteceu com no passado. Né? certeza, com certeza. Cris, eu estou adorando o nosso bate-papo, mas daqui a pouco Também. a gente já tem que se despedir. Graças a Deus, o santo da internet deixou a gente fazer o nosso Deixou. bate-papo. Tá Que gostoso, tá bom. fluindo bom, gostoso mesmo. E eu queria que você falasse as suas impressões finais. E eu estava me lembrando aqui, enquanto eu estava conversando com você, da arquitetura, de todo um legado arquitetônico que a gente tem dentro dessas fortificações, dentro desses locais militares. Gente, é uma coisa fantástica. A gente não pode deixar perder isso. Exatamente, Sandra. Eu acho assim, o turismo, né, a viagem, ela tem muitos poderes. Né? Ela tem o poder do relaxamento, ela tem o poder de unir as famílias, né, de estar juntos para fazer um passeio, ela tem o poder das fotos para, né, postar nas redes sociais, que hoje isso não tem como, né, a É gente uma um lugar e não febre. tirar foto para postar, né, para dizer que a gente foi. Mas eu acho que a gente tem que se conscientizar também, né, que as viagens ela tem todo esse poder, mas não é só isso, né? Não é status, não é você dizer que você foi àquele local porque você é mais poderosa do que a outra vizinha que foi perto e você quer ir mais longe do que ela. Se Então, não eu acho trouxer que na memória, no conhecimento, no coração, nessa troca de cultura, de estar falando com o local, de estar vivenciando, jogou o dinheiro não tem dele fora. sentido, né? Não tem Não sentido. tem Então a sentido. viagem, ela tem que ser um crescimento interno, sabe? Com Você tem que certeza. voltar diferente, você tem que voltar com mais conteúdo, você tem que voltar diferente do que você foi. Seja um passeio de domingo, Com né? Ou certeza. seja uma viagem internacional. Então não adianta você ir a Paris só para tirar foto na Torre Eiffel e dizer que você foi a Paris e voltar com
passaporte carimbado, que atualmente nem carimba mais, né? Mas enfim. É. Então, né, não é isso só. A gente tem que entender que nós somos importantes nesse elo, todo. né? Nesse processo de tornar a viagem especial. E para isso nós, agentes de viagem, estamos aqui. Para fazer a sua viagem, que você não sabe o que tem lá, eu vou para Santa Catarina, sei lá, vou para Florianópolis, né? O que tem lá? Só tem praia? Tá, vou para a praia. Aí, calma, vamos fazer um roteiro, vamos te dar, né, esse gosto de você voltar diferente numa viagem a Florianópolis, que você pode visitar um forte, né, que você pode conhecer coisas diferentes e você voltar contando histórias. É verdade. Deixa eu pontuar uma coisa que agora até o coração é o Ecomar Viagem na nossa live. Que isso! Delícia! Porque hoje é dia do povo indígena, né? Então nós temos aí um outro tema gostoso, categoria, tá fazendo, né, de turismo que é bem diferente, é bem legal também, que é o etnoturismo. Eu falei isso hoje nos meus stories. Muito bem, gostei. Gostei. Eu agradeço a todos vocês que tiveram um pouquinho do seu tempo para estar aqui escutando a gente falar, a nossa audiência aqui, né? Muito obrigada, agradeço muito a Cris, que é especialista nessa área. Vocês podem, ela tem o Instagram, Turismo Militar, é só vocês procurarem. Turismo Militar Brasil, é só vocês procurarem. Também tem a agência dela, que é Mirac Tour. Vocês podem estar procurando, a Cris vai atendê-los da melhor maneira possível. Tenho certeza. E eu estou aqui na Sandra Tour Viagem, mandando um beijo, um abraço apertado para todos vocês e até o nosso próximo papo de viagens, tá bom? Adorei participar desse papo e ter sido a primeira, olha, hein? Inaugurei o papo da Sandrinha. Beijo, gente. Muito obrigada. Querida. Tudo de bom para você, viu? Tchau.